Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. 2 Timóteo, capítulo 3, do versos 14 ao 17, nos diz o apóstolo Paulo: Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a sua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. O apóstolo Paulo, neste capítulo 3, está escrevendo a Timóteo sobre a extrema corrupção nos últimos tempos, nos nossos dias. Porque o apóstolo Paulo está declarando que, no versículo 1, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, e assim vai. E o apóstolo Paulo, no 1 Timóteo 4, ele confirma que é o Espírito Santo que está revelando para ele sobre estes últimos dias. 1 Timóteo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Hoje, é o Espírito Santo que está revelando para o apóstolo Paulo sobre os nossos dias. Porque estamos vivendo em tempos trabalhosos para a igreja. Estamos vivendo em tempos de avanço científico, tecnológico. Estamos aí com as mensagens, né, via internet, as redes sociais. Então, vêm as mensagens de toda forma, toda maneira. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui a Timóteo, capítulo 3, que nós lemos, que toda a Escritura, divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Hoje nós temos aí a inteligência artificial, que tem o lado positivo e também o lado negativo. E esse lado negativo
tem trazido muitos danos. Por quê? Todos nós precisamos nos situar nesse tempo difícil que nós estamos vivendo. Aqui o apóstolo Paulo está declarando, que é o Espírito Santo que estava revelando para ele, que nos últimos tempos, ou seja, nos nossos dias, porque nós estamos na geração que precede o arrebatamento da Igreja de Cristo. Palavras do Senhor Jesus, que não passará esta geração, isso colocando a Israel como a figueira, este Israel que aqui está, que não passará esta geração, que é 100 anos, Israel já completou 77, e o que nós temos? 23 anos dentro desta palavra de Jesus. Então, a qualquer momento, a Igreja de Cristo, o que é a Igreja de Cristo? É constituída de homens e mulheres lavados, remidos no poder do sangue de Jesus, ou seja, aqueles que aceitaram receber a Jesus como Senhor da vida, Salvador da alma, e tiveram a transformação das suas vidas. Está lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos agora deparando com uma situação muito séria e que está transmitindo aí pelas redes sociais um outro lado, ou seja, alegando com alguns argumentos que já houve uma civilização de humanos antes de Adão, antes da criação. Isto traz, embora estas informações quer dizer que não tem muita importância, que é só mesmo para ter uma consciência, mas isso traz um dano irreparável para aqueles que não estão de conhecimento da palavra de Deus. A palavra de Deus, como declara o apóstolo Paulo, ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então, todo aquele salvo em Cristo, todo aquele que quer ter uma comunhão com Deus, quer caminhar com Deus, caminhar na fé em Cristo, precisa ter conhecimento da palavra. Então, no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 11 e 12, o Senhor Jesus diz o seguinte, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 11 e 12, Jesus diz: como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardaste do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Ora, os discípulos não haviam entendido quando Jesus fala: olha, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus, dos saduceus, ou seja, Jesus estava advertindo sobre aquela doutrina errada, para que eles estivessem alerta. E é isso também que nós queremos transmitir, que estamos, segundo as palavras de Jesus, na última geração que precede o arrebatamento da igreja, de Cristo, dos salvos, e com isto, a ação do inimigo para o descrédito da palavra de Deus, usando a mesma, lançam teses que não acrescentam nada na vida espiritual, mas confunde os mais fracos na fé. Na carta aos Romanos, capítulo de número 15, o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos crentes que estavam em Roma.
Romanos, capítulo de número 15, versículo 1 e 2 de Romanos, o apóstolo Paulo escreve dizendo: mas nós, que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Ou seja, esses que estão trazendo estas mensagens fora da palavra de Deus. Quem sai fora da palavra vai aceitar o quê? Espíritos estranhos, espíritos enganadores, que também fazem uso da palavra. Jesus, quando foi tentado por Satanás no deserto, registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 4, Satanás fez uso da palavra. E Jesus também fez uso da palavra. E por que Jesus venceu? Porque Jesus tinha unção do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que dá vida na palavra. A Bíblia é o maior livro que existe no mundo. É o livro mais lido. É o livro mais procurado. Mas nos nossos dias, este livro está sendo descaracterizado. Aqueles segmentos que os textos da Bíblia condenam, estão tirando esses textos fora da Bíblia e estão editando uma Bíblia segundo o seu querer, segundo a sua vontade. E muitas vezes as pessoas estão adquirindo essas Bíblias sem saber que essas Bíblias estão adulteradas. Então, quando você adquire uma Bíblia, precisa conhecer a origem do autor da Bíblia, a origem desta Bíblia, porque nós estamos incorrendo perigo com a distorção da palavra de Deus pelas heresias. Todos aqueles que não aceitam, não recebem a palavra de Deus tal como ela é, do primeiro capítulo de Gênesis ao de Apocalipse, é uma heresia. Qual que é o texto que usaremos? O mesmo texto que eles alegam ser oculto na Bíblia para justificar a tese de aproximar das teses científicas. A falha para se justificar. Estes supostos habitantes antes da criação de Adão não tinham alma eterna. Olha o absurdo para tentar instruir com essa falsa doutrina que diverge completamente da palavra de Deus, mas estão usando a palavra de Deus para isso. Mas veja essa justificativa. Estes humanos que viveram antes de Adão, eles não tinham alma eterna. É um absurdo, mas infelizmente as pessoas que não têm conhecimento entram nessa justificativa que eles trazem de uma forma assim muito bem elaborada, né? E as pessoas vão perdendo o seu rumo dentro da palavra. O que é o texto que eles usam? Gênesis, capítulo 1, versículo 1 e 2. O que diz aqui? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Muito bem. Qual foi este princípio? A Bíblia não diz e não revela. Então, quando a ciência, a arqueologia buscam e encontram coisas de bilhões de anos, milhões de anos, é a Terra. É uma comprovação da própria palavra de Deus. Agora o versículo 2 nos diz que a Terra era sem forma e vazia.
e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O que esse texto está declarando? Que embora a terra tenha se tornado um caos, por que a terra se tornou um caos? Porque, segundo a palavra de Deus, em Isaías 14, nos informa que, Ezequiel 28, que houve uma rebelião de Satanás. Isso é na palavra de Deus. Satanás, na sua rebelião, ele arrastou 1/3 dos anjos do céu com ele. Anjos, a Bíblia não tem linguagem para a numerologia de anjos. Então ela declara que são miríades e miríades de anjos. Então esses anjos são os anjos caídos. São esses espíritos malignos, demoníacos, que se arrastaram com Satanás. Agora, os anjos de Deus, nos diz aqui a palavra, que eles estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Nós vemos, por exemplo, aqui no último capítulo de Apocalipse, quando o apóstolo João, ele estava recebendo as revelações do Apocalipse, aqui no capítulo 22, o último capítulo de Apocalipse, no versículo 8 e 9, nos diz: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mas mostrava para o adorar. E disse-me: Olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Nós temos movimentos religiosos aí que estão instruindo e ensinando para adorar anjo. Anjo não foi feito para adorar. Os anjos estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. E aqui, o que a palavra de Deus está nos mostrando é que depois dessa rebelião, a terra se tornou sem forma e vazia. Mas veja como Deus não abandona aquilo que Ele cria. Porque nos diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, ali estava a presença de Deus. E é nisto que começa aqui, então, a criação. A criação começa. Então, chegaram nessa conclusão para tentar justificar a tese de que esses habitantes, antes de Adão, não tinham alma eterna. Isso é muito sério, dentro do contexto da palavra de Deus. Por quê? Então, textos utilizados, como esse de Gênesis, colocando o caos da terra, porque aquilo que foi revelado é para o nosso conhecimento. Aquilo que não foi revelado não é para a especulação, porque isso traz muita confusão. Porque, segundo a ciência, a Terra tem bilhões de anos. Nada. Isso não contesta a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é esclarecedora. Não se sabe quanto tempo que a Terra permaneceu nesta condição, sem forma e vazia.
Mas isso também não é motivo para especulação, muito pelo contrário, é a palavra de Deus que nos está mostrando, ensinando e revelando aquilo que estava. Por exemplo, Caim matou o irmão Abel. É outra especulação que eles fazem. E foi-lhe colocado um sinal para quem o encontrasse não o matasse. Segundo Gênesis capítulo 4, versículo 15 de Gênesis, está relatando isto. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Aí vem o questionamento, mas se Caim tinha o irmão e matou o irmão, ele ficou sozinho. Aí vem o questionamento, mas com quem que Caim casou? A palavra de Deus tem um relato. E esse relato da palavra de Deus, ele nos mostra aquilo que Deus nos tem mostrado. Agora, Caim não estava sozinho. Até aquele momento, Caim não estava sozinho. Porque no capítulo 5, nos diz o seguinte: este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou, e os abençoou e chamou o seu nome Adão, no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos, e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias em que Adão viveu 930 anos e morreu. Ora, quantos e quantos habitantes já não havia na terra com a descendência de Adão? Então não se pode dizer que Caim matou o irmão e ele estava sozinho. E com quem que ele iria casar? Tinha muitos habitantes na terra. Mas também Caim casou-se com uma mulher e construiu uma cidade. Com quem casou? E como construiu uma cidade? Como já vimos, o mundo já estava habitado com muitos habitantes. Então Caim fugiu para uma terra. E esta terra que Caim fugiu, ele tinha esta marca. Se Deus falou, olha, esta marca é para que ninguém toque você. Né? Deus colocou uma marca no Caim, para que aquela marca ninguém o matasse. E Deus, o que Deus fala? Um sinal em Caim, e pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não ferisse qualquer que o achasse. Ora, é o próprio Deus que está dizendo, declarando, que havia habitantes na terra, e Caim estaria correndo o risco de ser morto. Então Deus colocou esse sinal, que não é revelado, que esse sinal era, para que quem o encontrasse não o matasse. Provavelmente esse sinal seria que o Senhor estava declarando que Caim não poderia ser morto por ninguém. Poderia ser isso. Mas isso não é importante. O importante é que Deus colocou a marca e de proteção. Assim como os salvos em Cristo têm uma marca. A marca do sangue de Jesus. Satanás não tem poder sobre os servos e servas de Deus que têm esta marca. Porque mesmo que leve para uma consulta para as entidades, eles não vão dar nenhuma informação daquele servo ou serva de Deus, mesmo que já tenha morrido. Não há consulta. Eles não têm poder, não têm autoridade para
dar informação sobre o servo e a serva de Deus, esteja vivo ou esteja morto. Isto é uma marca, a marca do sangue de Cristo para os salvos em Cristo. Que você possa entregar a sua vida, aceitar Jesus como Senhor da vida, Salvador da alma. Não religião, religião não salva, mas Cristo salva, para que você tenha esta marca e você seja um homem, uma mulher, um moço, uma moça, um adolescente, uma criança, protegidos pela marca do sangue de Jesus. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em o nome do seu Filho amado Jesus Cristo, juntamente, Senhor, com estas vidas, ó Deus, que me assiste nesta hora, que estão crendo, Senhor, nesta Tua palavra, que estão, Senhor, sentindo a necessidade, aqueles que não se entregaram a Cristo como Senhor da vida, Salvador da alma. Senhor, que esta Tua palavra possa estar tocando, despertando o coração, entendimento, ó Deus, independentemente das suas concepções religiosas, mas sabedores, Senhor, que precisam da Tua salvação e para isto precisa se arrepender dos seus pecados. Toca com a Tua bênção nesta hora, por sobre cada lar, por sobre cada família. Toca, Senhor, com a Tua bênção, Deus, sobre o empresário, sobre o comerciante, sobre o trabalhador e a trabalhadora. Senhor, estende a Tua mão de poder e de bênção sobre esta emissora, TV Poços, sobre os seus diretores, ó Deus, sobre os seus colaboradores. Senhor, estende a Tua bênção nesta hora, porque estão proporcionando para que a Tua palavra e a Tua bênção possa estar alcançando as vidas, alcançando os lares e as famílias, porque, Senhor, é através desta emissora que nós estamos levando essa Tua palavra, estamos levando as verdades da Tua palavra, para que aqueles que estão crendo possam ser salvos em Cristo Jesus. Eu oro, eu abençoo, em nome do Senhor Jesus, para a sua glória. Amém. Participe conosco deste ministério, com a sua oração, com a sua participação e também divulgando para os seus parentes, amigos e vizinhos esta obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O nosso compromisso é de levar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus Cristo para todo o Brasil. E você poderá participar conosco, com a sua oração, com a sua presença. E também você poderá, com os seus dízimos, com as suas ofertas, e também como mensageiro da esperança, proporcionar para que alguém possa levar esta mensagem verdade nestes dias de cumprimento da palavra de Deus, em que está próximo o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Participe conosco deste ministério para todo o Brasil. Visite também no YouTube, programa Cristo Esperança Nossa. E também faça a sua inscrição ali no nosso canal no YouTube. Na barra do nosso vídeo está lá para você fazer a sua inscrição. E também visite o nosso site www.quadrangularirindependente.com.br. Ali tem todas as informações a respeito da nossa obra. E também todos os domingos às 18h30, noite da bênção para a família. Venha colocar a sua família no altar de Deus, para que haja vitória na sua casa, no seu lar, na sua família. Todos os domingos, 18h30, em nossa sede nacional, a rua Olegário Maciel, número 155, no bairro de Vila Cruz. E às quintas-feiras, 19h30, a noite da vitória. Venha participar, venha receber a sua bênção na noite da vitória. Venha participar da corrente da vitória às quintas-feiras, 19h30. Divulgue este programa para os seus parentes, amigos e vizinhos.